Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do dia de hoje, do dia 17 de agosto de 2023. Mais um vídeo sobre. Esse é o segundo vídeo, né? Mas vamos falar aqui mais um pouquinho. Eu cheguei agora do culto, né? E falando nisso, um excelente culto, uma ótima palavra. Glória a Deus, né? Mas é só para falar uma parte que eu fiquei de falar no outro vídeo e esqueci de falar, né? Que foi até uma conversa que eu estava com uma outra pessoa, né? Que é, que é irmão, né? Também. E, e essa pessoa, eu nem tenho muito contato com essa pessoa, mas nós ficamos conversando bastante aí esses dias para trás. Aí, conversamos bastante. E essa pessoa minha bateria, meu Deus, viu? Bem na hora de fazer vídeo. Essa pessoa estava me falando a respeito dos meus vídeos, né? A gente conversando a respeito de tudo isso, né? Me falando assim se eu não fico preocupado, se eu não me preocupo, né? Da igreja, em relação à igreja, porque não é preocupado, assim, porque ele concorda com tudo que eu falo, segundo ele, né? Segundo as palavras dele. Ele concorda, acha que tudo é certo, tudo que eu falo. Mas você vê que as pessoas não têm posicionamento, né? Eu tenho uma crítica a ele aqui, né? Não tem posicionamento, né? Ele concorda com tudo, mas não tem coragem, né? De expor os seus pensamentos aqui, nos vídeos, né? Ou falar, mencionar seus pensamentos, né? Publicamente. E, e eu já. Mas eu acho que nós temos que ser o que nós somos, né? Eu acho que a gente tem que ter franqueza, né? Sinceridade. Não adianta ter duas caras. De um lado você é um, do outro lado você é outro. Eu não concordo com isso. Acho que você tem que ser o que você é, né? É, assim, no mais, né? Eu não sou contra a igreja. Não sou nem um pouquinho contra a igreja, muito pelo contrário. Eu sou a favor, acredito que as igrejas estão aí porque Deus assim quis, né? E se Deus quis, tem que permanecer até quando tiver que permanecer. Vai chegar uma hora que isso aí são previsões minhas, são coisas que eu acredito. Vai chegar uma hora, eu acho que todo cristão, o verdadeiro cristão mesmo, aquele que busca conhecer, Deus já revelou isso para ele. Aquele que busca conhecer as coisas de Deus, Deus já revelou. Isso já está claro, até porque na palavra de Deus já está, de certa forma, muito claro a respeito disso, né? Já dá para perceber. E já dá para perceber na sociedade que tudo isso está chegando no fim, né? Se a gente for ver os sinais, nós estamos vendo os sinais que nós estamos indo para o fim. Então, em relação às igrejas, eu não sou contra de jeito nenhum. Eu não sou contra as igrejas. Mas, né, às vezes a gente entra nos assuntos ruins, né, da igreja. Os assuntos ruins, aquelas coisas que não foi bem, não foi legal. Eu mesmo tive. Não com a igreja, não é com a igreja, são com personagens, com algumas pessoas, né? Alguns pessoas não contribuíram, não teve mais um significado negativo na minha vida do que positivo, né? Porque essas pessoas são ruins, porque elas não prestam, porque elas não vão para o céu, não sei nada disso, né? São pessoas que vacilaram, né? Erraram, na minha interpretação eles erraram, mas eu também erro, né? Agora, eu acho que eles não poderia ter errado? Não, acho que não poderia ter errado, né? Dessa forma, né? Mas não que eu sou contra também essas pessoas, não sou contra, né? Não tenho nada contra essas pessoas, né? Então, o que eu falo aqui é simplesmente uma franqueza, uma sinceridade, né? Quando eu venho aqui falar alguma coisa, é uma sinceridade. O que a gente vem observando nas relações, né, entre irmãos,
entre ministérios, entre tudo, sabe? A gente tem observado uma deterioração, né? E aí eu quero dizer que essa deterioração já faz parte do plano de Deus, né? Do fim dessas coisas, do fim da igreja, né? E quando Deus, ele, a gente enxerga assim que parece que está indo acontecendo o fim da igreja, significa, na minha opinião, na minha interpretação, que Deus ele está fortalecendo o homem individual, né? O cristão, né? Fortalecendo espiritualmente para que, né, ele possa sobreviver nesse fim das igrejas, assim como eu falo. Tudo isso foi que ele falou, foi depois que eu falei em um dos vídeos meus que fala sobre o fim das igrejas, né? Eu estou respondendo a esse vídeo, né, que ele me disse a respeito disso, né, que os cristãos não aceitam isso, mas é paciência, né? Eu não tenho culpa disso, né? Que as pessoas não aceitam, né? Então eu estou falando aqui o que eu entendo, o que eu vejo, o que eu acredito, o que eu creio, né? Isso é a mim, né? Quem quiser compartilhar esse mesmo pensamento, compartilha. Quem não quiser acreditar, que não compartilha, né? Assim como o grupo, você vê esse meu canal, por enquanto, né, ele tem ali, eu estava vendo o número errado, eu até achei estranho, 500, então é vídeo, né? Ele tá mais para cair do que para ter, lógico, eu não faço uma divulgação, cair é normal, né? Isso é normal, tem gente que entra e sai, né? É que o meu número ali é muito baixo, né? Na hora que eu for fazer uma divulgação mesmo, isso aí sobe, aí vai para os 1000, aí vai cair também os 1000. Se você tiver 20 mil, de repente cai para 18 mil, para 17 mil, e assim vai, depois sobe de novo, é assim, faz parte, né? E isso daqui não significa nada para mim, nada. Nós somos diferentes, todas as pessoas que estão ali são pessoas diferentes. Tem gente que está ali porque é curioso, tem gente que está ali que caiu ali, esqueceu de sair, e assim vai. Tem gente que gosta, tem gente que são amigos, né? Tem gente que acredita nas coisas que fala. É assim. Então tem muitas pessoas. Para mim não significa nada. O número que poderia ter 2 pessoas, não significa nada isso para mim, né? Isso que eu falo assim, não significa nada. O sair, entrar, para mim é normal, né? Então as pessoas são diferentes, né? São diferentes. Então tem gente que tá ali que não compartilha as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, a mesma fé, não compartilha, né? Então é nesse sentido aqui eu acho, no meio da igreja as pessoas também não compartilham tudo que o outro, né? Eu sou bem polêmico, né? Agora eu tenho a certeza absoluta, isso eu tenho a certeza absoluta. É claro que posso estar errado, posso, mas eu tenho uma certeza. Assim como todas as coisas que eu venho falando lá de trás, nós estamos vivendo tudo. Se eu errei alguma coisinha, errei pouca, né? Tudo que eu venho falando, não porque eu sou bonzão, não sou bonzão, né? Mas é o meu pensamento, é aquilo que eu acreditei, que eu tenho visto que tudo tem se cumprido, ou quase tudo, né? Tem se cumprido, né? E eu continuo dizendo, né? Isso aqui é um canal onde eu coloco os meus pensamentos, as minhas ideias, minhas crenças e algo mais, né? Aqui eu tenho visto tudo isso acontecer, vou ver tudo mais acontecer, mais lá para frente, né? Muitas pessoas vão lembrar, aqueles que passaram por aqui, que viram alguma coisa, nossa, aquele rapaz lá falou alguma coisa assim, né? Agora, isso me torna melhor, maior do que nada. Não sou melhor, maior do que ninguém. Não sou nada, entendeu? Então é nesse sentido. Então eu não, em relação à igreja, né? Também as pessoas falam, poxa, você falou que a igreja não contribuiu, você não comeu da palavra. Não falei nesse sentido de, né? Estou falando de pessoas, né? O local na igreja, a igreja é enorme, né? A igreja de Cristo, ela é enorme, né? Então tem muitas pessoas boas, pessoas de comunhão, pessoas tem tudo. Eu não tenho um relacionamento com todos, né? Não tenho, mas as pessoas que passaram pela minha vida no tocante à igreja, aqueles que eu contemplei e que me contemplaram, né, a maior parte desses daí não contribuíram nada com a minha vida, foi uma permissão de Deus,
talvez para que eu possa crescer, para que eu tivesse, né, uma evolução espiritual também, né? Não que a minha evolução seja maior do que a do outro, né? Cada um tem uma evolução conforme o dom que Deus quer que cada um tenha, né? Por quê? Porque Deus mobiliza essas diferenças, né? Mas todo mundo na mesma crença em Deus, né? Deus mobiliza isso, né? E mobilizará isso, né? Para fortalecer, né? Esse projeto, vamos dizer assim, projeto espiritual de Deus. Precisa cada um ser de um jeito, né? Cada um pensar de uma forma, né? No tocante as ferramentas da fé, as ferramentas espirituais. Enfim, esse assunto é longo, nem dá para entrar aqui que eu quero fazer muito rápido isso aqui. Então eu não fico, não, se a igreja pode, a igreja no tocante a pessoa física, né, jurídica da igreja, os ministérios, vamos dizer assim, eles podem ficar chateados, pode, é um direito, né, pode, né, agora eu acho que tem que ser respeitado o meu direito também de pensar assim, né? O meu direito, e esse meu direito, ele não é um direito, ele não é leviano que eu falo, né? Não é mentiroso, não, as coisas que eu venho falando aqui não é, né? Não é mentira, não é leviano, não é falso testemunho, né? Não é, né? As coisas que eu venho falando aqui são as verdades, né? São as verdades. Ah, mas fulano lá era assim, sabe? Não interessa, nós somos cristãos, né? Não interessa. Isso, se é que é, né? Isso daí, mas isso aí também não vem ao caso aqui, né? Dentro dessa discussão. Não interessa, nós somos cristãos. Aqui nós estamos falando de algo espiritual, né? Que provém de Deus, e o que provém de Deus são as coisas boas, é a união, o amor, né? E existe a correção, né? E só que a correção ela tem que ser, a gente tem que saber, né? Ninguém pode subir num púlpito. Agora eu vou subir num púlpito aqui, né? Ou não, melhor aqui dizendo, eu vou aqui, eu subo aqui, eu venho aqui no vídeo e chego no fulano de tal aqui, saio chamando ele de isso aí é assim, é assado, é assim, aqui no vídeo. Tá errado. Ninguém tem que chegar e expor a vida de ninguém aqui, né? Mas é isso daí, pessoal. É só para dar essa resposta, mas já tá ficando longa, eu não quero que fique longo, né? Então, essa resposta que já vem lá de trás, eu ia falar no vídeo passado, esqueci. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, né? O ministério ele, às vezes pode ficar chateado comigo, mas eu não estou falando nenhuma mentira, nenhum erro, né? Assim, deixando sempre claro isso. Eu sou uma pessoa errante, fraca, eu sou pecador, eu sou, né? Eu sou, né? Mas isso não dá o direito a ninguém, né? Chegar e subir nos palanques e falar da minha vida para os outros. Não dá esse direito, né? Então, e isso aqui, porque eu poderia rebater isso aqui de diversas formas, né? Um monte de coisa que eu não vou entrar nesse assunto não, né? Deixar isso para lá, né? Então, nesse tocante, a igreja não contribuiu comigo, né? A igreja me prejudicou muito, assim, alguns personagens, né? Às vezes a forma que a gente fala errado mesmo. Alguns personagens, algumas pessoas que estiveram perto de mim, não contribuíram mesmo, né? Não contribuiu, né? Foi muito ruim o relacionamento, a convivência, né? Isso prejudicou muito o meu assunto no tocante à coletividade e à igreja, né? Prejudicou muito. Mas eu gosto da igreja, eu acho que a igreja, a igreja foi Deus que constituiu, foi Deus que mandou existir a igreja, né?
De certa forma mandou, não foi exatamente, ó, vai lá e construa a igreja lá, assim, assim, assim. Não foi não. Mas Deus aqui, se existe igreja, existe porque Deus mandou ter igreja, né? Ter o agrupamento de pessoas, né? A reunião de irmãos, né? Podemos entender assim, se a gente for examinar, estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a gente vê que é uma permissão de Deus, é um formato que Deus quis assim, né? Então, acredito que tudo isso é um caminho bom, né? Eu estou nesse caminho bom, né? Porém, eu tenho as minhas ressalvas, eu tenho a minha própria forma de estar, né? Tenho meu, sabe por quê? Porque é uma pessoa que, né, tenho minhas marcas, né? As minhas marcas, eu prefiro, para me viver melhor, eu prefiro assim, né? Do que me jogar. A pessoa me jogar, agora tudo que você falar, tudo que você me mandar eu fazer, eu vou morrer. Com as marcas ainda que eu tenho, não é nem possível isso. É a mesma coisa você pegar uma pessoa, que, por exemplo, um exemplo aqui, a pessoa ela tem um acidente de carro. Não é todas que acontece isso não, mas algumas acontecem. Pega pavor do carro. Não entra dentro de um carro, mas nem anda a pé. De cavalo, que tiver que fumar, não anda de carro. É a mesma coisa, sou muito parecido com isso daí. Né? Esse negócio de, atende aquele irmão que está no púlpito, pode ser ele quem for. Né? Eu escuto. Eu fico ali, avaliando o que ele está falando. Pode até falar uma correção e eu pego a correção. Eu pego a correção. Mas desde que não venha do coração dele. Desde que não venha do coração dele. Entendeu? Então eu fico muito atento. Né? Então, tenho minhas ressalvas. Né? Mas não quer dizer que eu sou contra. Por exemplo, eu vou para o culto, eu não vou buscar a palavra. Isso é meu. É meu. Eu entendo dessa forma. Para mim só serve dessa forma. Para mim. Agora, cada um. Tanto é que quando ora na igreja, hoje mesmo eu orei. Senhor, manda a tua palavra. Manda a tua palavra. Né? Hoje eu orei lá e falei assim. Né? E sempre falo. Né? Mas eu não estou indo buscar. Não vou buscar. Por quê? Porque eu não tenho minhas marcas em relação a isso. Né? Tenho minhas marcas, minhas feridas em relação a essas coisas. Então não vou, não peço. Não vou buscar. Não vou. Se Deus quiser falar, fala. Hoje a palavra mesmo na igreja, a palavra de Deus foi uma palavra maravilhosa. Eu peguei a minha ali, eu guardo ela, agora vai acontecer. Vai nada. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Se for de Deus, o que eu já estou fazendo vai acontecer. Até porque eu acredito. Né? Já estou fazendo para acontecer. Né? Já estou fazendo a minha parte para acontecer as coisas. Né? Se aquilo ali aquela palavra que falou lá realmente é uma confirmação, vai acontecer. Tá vendo? Deus mandou aquela palavra e aconteceu mesmo. Né? Eu já estava confiante, né? Porque começou de mim. A gente tem que partir de nós também as coisas, né? Não é só do que fala. Tem que partir de nós, a nossa confiança, a nossa crença em Deus. Então, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu converso com Deus. Eu converso. E o Senhor se responde de diversas formas para mim, inclusive na palavra. Mas eu não saio fico aqui matutando, eu preciso ir lá buscar uma palavra para isso. Eu tenho certeza, toda vez que eu fiz isso, eu fui perder meu tempo. A maioria das vezes, fui perder o meu tempo. Então, mas é uma coisa minha. É uma intimidade minha, é uma particularidade minha, é um sentimento meu. Não estou dizendo que aquele que faz lá tá errado. Não, cada um sabe de si. Cada um sabe o que, né? Cada um sabe de si. É a minha forma de entender, né? Então, mas não tenho nenhum problema de irmãos ficar chateados. Não. Vou parar porque senão os irmãos vão ficar chateados. Vou parar de falar as coisas que eu acredito, as coisas que eu sinto, porque os irmãos vão ficar chateados. Fique chateado.
Fique chateado. Agora eu não vou parar. Né? Não vou parar. Não vou. Né? Agora o que eu devo sim me policiar sempre, sim, é tomar cuidado com a forma que fala. Porque às vezes fica parecendo que você está afrontando a igreja. Eu não estou afrontando a igreja. Deus conhece isso. Deus conhece isso. Eu não estou afrontando a igreja, não estou afrontando o ministério, não estou afrontando nada. Mas eu sou bem sincero. É com sinceridade que eu falo. Deus seja louvado.